Davi nasceu numa época difícil. Era filho de Jessé, um homem simples da pequena cidade de Belém. Jessé tinha 8 filhos e Davi era o mais novo deles. Como era o caçula, ninguém o levava muito a sério. Na cultura daquele tempo, os irmãos mais velhos recebiam toda a atenção. Eles treinavam para lutar, participavam das reuniões importantes, faziam negócios, tinham prestígio. Davi não. Ele tinha outra missão, uma tarefa que ninguém gostava de fazer. Davi precisava cuidar das ovelhas da família no campo. Era uma vida dura e solitária. Mas naquele lugar isolado, sem ninguém por perto, ele aprendeu muitas coisas que mudariam seu futuro. Desde criança, Davi teve que enfrentar grandes perigos enquanto cuidava das ovelhas. Muitas vezes, ele precisava proteger o rebanho de animais selvagens como lobos, leões e até mesmo ursos. A Bíblia relata claramente que, num desses dias, um leão tentou atacar uma ovelha. Davi, com coragem surpreendente para um jovem pastor, foi atrás do animal e salvou sua ovelha. Outro dia, um urso também tentou fazer o mesmo, e Davi não fugiu. Ele enfrentou o urso e o venceu com as próprias mãos. Não havia testemunhas, não havia público aplaudindo, apenas Deus observava a coragem silenciosa daquele jovem pastor. Foi assim, em meio a perigos, lutas diárias e silêncio absoluto, que Davi começou a entender quem Deus realmente era. Ali, na solidão do campo, ele começou a cantar, escrever poesias e compor músicas sobre Deus. Muitos dos salmos mais bonitos da Bíblia começaram a nascer ali mesmo, enquanto cuidava das suas ovelhas. Aqui fica um conselho para você. Algo importante que podemos aprender da vida de Davi desde o início. Não despreze as dificuldades da sua vida. É na solidão, na dificuldade, no silêncio, que Deus prepara você para algo maior. Pode parecer que ninguém vê seu esforço, mas Deus vê cada detalhe do seu coração. A sua fidelidade nas coisas pequenas pode abrir portas para grandes oportunidades no futuro, exatamente como aconteceu com Davi. Um dia, enquanto Davi estava no campo cuidando das ovelhas, algo estranho aconteceu na casa de Jessé. Samuel, um dos profetas mais respeitados de Israel, apareceu repentinamente em Belém. Deus tinha dado uma missão secreta a Samuel. Deus havia rejeitado Saul, o atual rei de Israel, por causa da sua desobediência constante. Então Samuel foi enviado para ungir um novo rei, escolhido diretamente por Deus. Jessé chamou todos os filhos, menos Davi. Cada um dos irmãos mais velhos passou diante do profeta. Eles eram fortes, valentes e pareciam perfeitos aos olhos humanos para serem reis. Samuel pensou: certamente um destes será o escolhido. Mas Deus o corrigiu, dizendo claramente que não olha como o homem olha. Deus não estava interessado na aparência, na força física ou na popularidade. Deus procurava algo diferente. Deus procurava alguém que tivesse um coração humilde e verdadeiro. Após examinar todos os irmãos, Samuel percebeu que Deus não havia escolhido nenhum deles. Confuso, perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Só então Jessé lembrou de Davi, o mais novo, que continuava sozinho no campo cuidando das ovelhas. Samuel imediatamente pediu que chamassem o rapaz. Quando Davi chegou, Samuel sentiu algo diferente. O jovem era simples, magro, talvez até mesmo cansado por ter vindo correndo do campo. Mas naquele instante, Deus falou claramente ao coração de Samuel: levante-se e unja-o, porque é este mesmo o escolhido. Samuel então abriu seu recipiente de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi, realizando um ato simbólico muito importante naquela cultura. Este azeite significava a escolha divina, o poder e a proteção de Deus sobre a vida dele. Naquele exato momento, o Espírito de Deus começou a guiar Davi de maneira especial. Ninguém entendia bem o que havia acontecido.
Nem o próprio Davi compreendeu completamente. Mas naquele dia simples, numa casa humilde, Deus havia decidido que aquele jovem pastor se tornaria o rei mais importante da história de Israel. Um fato curioso. Mesmo depois desse momento incrível, a vida de Davi não mudou imediatamente. Ele não se tornou rei naquele instante. Ele voltou para o campo, voltou para as mesmas ovelhas, voltou para a mesma vida simples. Mas agora, algo havia mudado dentro dele. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo que ainda não visse a promessa se cumprir. Desta história, podemos aprender algo muito valioso. As promessas de Deus não são imediatas. Muitas vezes Deus promete algo incrível para nós, mas o caminho até lá pode levar tempo, paciência e muitas dificuldades. Como aconteceu com Davi, talvez você precise esperar um pouco mais, mas não desanime, não desista. Deus nunca esquece aquilo que prometeu. Confie no processo e se mantenha firme. Davi continuou sua vida no campo, mas em breve tudo iria mudar de uma forma inesperada e dramática. Ele ainda enfrentaria batalhas, sofreria perseguições e viveria perigos que nunca imaginou. Mas Deus já havia preparado tudo isso para moldá-lo e fazer dele o maior rei que Israel já conheceu. Essas duas primeiras partes da vida de Davi nos ensinam algo profundo e valioso. Deus escolhe pessoas improváveis. Ele vê o coração quando ninguém mais vê, e é exatamente nos lugares difíceis, esquecidos e solitários que ele prepara grandes homens para grandes histórias. Se você estiver se sentindo esquecido ou invisível, lembre-se de Davi. Deus pode estar preparando você exatamente aí onde está agora. Basta confiar e permanecer fiel, pois ele fará o resto. Pouco tempo depois da unção, uma guerra mudou a vida de Davi para sempre. Os israelitas estavam lutando contra os filisteus, um povo forte e temido. No meio do exército filisteu havia um homem enorme chamado Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura, uma armadura pesada e assustadora, e zombava dos soldados de Israel todos os dias. Golias propôs um desafio. Em vez das batalhas, um guerreiro de Israel deveria lutar sozinho contra ele. Quem vencesse decidiria a guerra. Mas ninguém em Israel aceitava o desafio. Nem mesmo o rei Saul, o mais alto e forte entre os israelitas, teve coragem. Durante 40 dias, o gigante humilhou Israel com insultos, e os soldados só assistiam, cheios de medo. Um dia, Jessé enviou Davi para levar comida aos irmãos que estavam no campo de batalha. Quando Davi chegou, ouviu os insultos do gigante. Algo mexeu dentro dele. Davi perguntou aos soldados quem era aquele homem que ofendia o Deus vivo de Israel. Os irmãos de Davi o repreenderam, dizendo que ele era apenas um menino curioso, mas Davi não desistiu. Logo, sua ousadia chegou aos ouvidos do rei Saul, que decidiu conversar com ele pessoalmente. Quando o rei viu aquele rapaz magro e jovem, duvidou imediatamente. Mas Davi contou ao rei as histórias de como havia vencido um leão e um urso com suas próprias mãos. Ele explicou que não era sua força que importava, mas sim a presença de Deus. Impressionado com a coragem do jovem, Saul concordou em deixá-lo enfrentar o gigante. O rei tentou vestir sua própria armadura em Davi, mas ela era grande demais. Davi recusou a armadura. Ele pegou apenas seu cajado, algumas pedras lisas do riacho e sua funda. Foi assim, simples e desprotegido aos olhos humanos, que Davi caminhou em direção ao gigante Golias. Quando Golias viu Davi, zombou dele e o desprezou. Davi, porém, não se abalou. Ele disse com confiança ao gigante que vinha contra ele em nome do Deus de Israel. Num gesto rápido, colocou uma pedra em sua funda, girou-a com toda a sua força e lançou contra Golias. A pedra acertou a testa do gigante, derrubando-o imediatamente ao chão. O poderoso guerreiro filisteu foi derrotado por um simples pastor de ovelhas.
Davi correu até o gigante caído, tomou a espada do próprio Golias e cortou sua cabeça diante de todo o exército filisteu. Quando isso aconteceu, o exército inimigo fugiu apavorado e os soldados israelitas finalmente recuperaram a coragem e partiram para a vitória. Esse episódio ensina algo valioso. Coragem verdadeira não depende da força física ou das armas que possuímos. A verdadeira coragem está na fé, na confiança de que Deus vai à frente de nossas batalhas. Assim como Davi, nunca permita que o medo domine você diante dos desafios gigantes da sua vida. Quando confiar em Deus, não haverá gigante forte o suficiente para derrotá-lo. Após vencer Golias, Davi virou um grande herói em Israel. Todos conheciam seu nome, cantavam canções sobre sua coragem e o admiravam por sua humildade. Mulheres nas ruas cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essa popularidade despertou uma profunda inveja em Saul, o rei. Saul começou a perceber Davi não mais como aliado, mas como uma ameaça ao seu poder. A inveja, muitas vezes silenciosa no começo, cresceu rapidamente no coração do rei, tornando-se perigosa e mortal. A Bíblia conta que Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos e apenas a música podia trazer paz ao seu coração perturbado. Davi era um excelente músico e tocava sua harpa na presença do rei para aliviar seus tormentos. Mas enquanto Davi tocava, Saul, cheio de ódio e inveja, tentou matá-lo lançando uma lança contra ele. Davi escapou por pouco da morte várias vezes. Mesmo assim, continuou servindo ao rei com fidelidade, nunca tentando vingança. Nesse período difícil, Davi desenvolveu uma amizade verdadeira com Jonatas, filho de Saul. Jonatas era um guerreiro corajoso, um homem honesto e leal. Apesar de saber que seu pai odiava Davi, Jonatas protegeu e defendeu o amigo muitas vezes. Essa amizade ficou conhecida como um dos maiores exemplos bíblicos de lealdade e amor verdadeiro. Mesmo em perigo constante, Davi sabia que Deus estava cuidando dele através dessa amizade preciosa. Com o tempo, porém, ficou claro que Saul nunca mudaria seu coração. Davi teve que fugir para salvar sua vida. Sua jornada de herói nacional tornou-se uma vida fugitiva, cheia de sofrimento, perigos e dificuldades. Saul caçava Davi dia e noite, perseguindo-o por todo o país. A vida de Davi virou um tormento constante. Ele foi obrigado a esconder-se em cavernas e desertos, convivendo com criminosos e rejeitados pela sociedade. Mas mesmo nessa fase difícil, Davi nunca deixou de confiar em Deus. Um fato impressionante desse período foi quando Davi, escondido em uma caverna, viu Saul entrar sozinho e desprotegido. Era a chance perfeita para a vingança. Seus homens incentivaram Davi a matar o rei naquele instante. Mas Davi recusou. Ao invés disso, cortou discretamente um pedaço do manto do rei para provar que poderia tê-lo matado, mas preferiu não fazê-lo. Quando Saul descobriu, ficou profundamente arrependido, chorando e reconhecendo que Davi era um homem mais justo do que ele. Mesmo assim, o ódio logo voltou ao coração de Saul, e ele continuou sua perseguição. Essa parte da história nos ensina algo profundo e útil. A inveja é destrutiva e pode dominar nosso coração rapidamente, se não tomarmos cuidado. Além disso, a atitude de Davi nos mostra claramente que, mesmo tendo a chance de vingança contra nossos inimigos, devemos deixar essa justiça nas mãos de Deus. Vingança gera mais vingança, enquanto misericórdia gera paz e libertação verdadeira. Depois de fugir de Saul, a vida de Davi mudou completamente. De herói amado por todos, passou a ser um fugitivo, vivendo longe de casa e da família. Davi se escondeu nas montanhas e cavernas, em lugares difíceis e perigosos. A Bíblia conta que homens aflitos, endividados e rejeitados pela sociedade, começaram a se juntar a ele.
Esses homens eram considerados perdedores pelos outros, mas com Davi, eles aprenderam algo novo. A coragem verdadeira não vem da força física, mas do coração. Davi transformou esses homens marginalizados em guerreiros valentes. Eles passaram a ser chamados de os valentes de Davi. Um fato marcante dessa fase foi quando Davi e seus homens se refugiaram na caverna de Adulão. Naquele lugar escuro e isolado, ele compôs salmos profundos sobre sua dor, medo e confiança em Deus. Muitos desses salmos são conhecidos até hoje, como o Salmo 57, onde ele expressa sua confiança em Deus no meio da perseguição. Na caverna, Davi aprendeu algo poderoso. Deus ouve as nossas orações mesmo quando estamos escondidos, esquecidos por todos. Ele nos encontra exatamente no lugar onde estamos mais feridos. Davi também enfrentou grandes dilemas morais nessa época. Uma história impressionante foi seu encontro com um homem rico chamado Nabal. Davi havia protegido as terras e rebanhos de Nabal, mas quando pediu comida como recompensa, foi humilhado e rejeitado. Furioso, Davi planejou atacar Nabal para se vingar da afronta. Mas Abigail, esposa de Nabal, veio ao encontro de Davi com humildade e sabedoria, implorando que não cometesse um crime por causa da raiva. Davi ouviu Abigail, reconheceu seu erro e desistiu da vingança. Deus mesmo trouxe justiça poucos dias depois, quando Nabal morreu repentinamente. Após isso, Davi casou-se com Abigail, demonstrando gratidão pela sabedoria daquela mulher que o livrou de fazer justiça com as próprias mãos. Essa história traz uma lição valiosa para nós. Nunca tome decisões movido pela raiva. Esperar em Deus é sempre melhor do que agir com impulsividade. Muitas vezes o silêncio, a humildade e a paciência são armas muito mais fortes do que a vingança imediata. O tempo passou e Saul continuava sua perseguição implacável. Mas um dia, tudo mudou. Em uma batalha contra os filisteus, Saul e seus filhos foram derrotados e mortos. Jonatas, o grande amigo de Davi, também morreu nesse dia triste. Quando soube disso, Davi chorou profundamente, especialmente por Jonatas, seu irmão do coração. Apesar de todo o mal que Saul havia lhe causado, Davi nunca comemorou sua morte. Ao contrário, escreveu um belo lamento pela perda de Saul e Jonatas. Isso revela algo raro e admirável, um coração que sabe perdoar verdadeiramente seus inimigos. Depois disso, finalmente chegou o momento esperado por Davi. Ele foi coroado rei, primeiro em Hebrom, governando somente a tribo de Judá. Durante 7 anos, ele governou com sabedoria e justiça. Seu governo era admirado, pois Davi se preocupava com o povo e buscava a direção de Deus em todas as decisões. Depois desses 7 anos, todas as tribos de Israel vieram até ele, reconhecendo-o como líder escolhido por Deus. Assim, Davi tornou-se rei de todo Israel. Sua primeira grande ação como rei unificado foi conquistar Jerusalém, uma cidade fortemente protegida pelos jebuseus, que acreditavam ser invencíveis. Mas Davi e seus homens encontraram uma forma engenhosa de entrar na cidade, tomando-a rapidamente. Jerusalém se tornou a capital definitiva do povo de Israel, o lugar onde Davi construiria seu palácio e sonharia em erguer um templo para Deus. Esse fato histórico mudou o destino do povo de Deus para sempre. Jerusalém, até hoje, é uma cidade símbolo de fé, esperança e espiritualidade para milhões de pessoas ao redor do mundo. Davi também decidiu trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para Jerusalém. Esse evento ficou famoso porque, durante a chegada da arca, Davi dançou com grande alegria diante do povo. Ele se humilhou completamente, sem se preocupar com sua posição de rei. Sua esposa Mical, filha de Saul, criticou essa atitude, achando indigna de um rei. Mas Davi explicou que estava dançando para Deus, não para as pessoas.
Ele demonstrou claramente que preferia agradar a Deus, mesmo que fosse julgado ou ridicularizado pelos outros. A lição que fica dessa parte da história é preciosa. Nunca permita que o orgulho ou o medo do que os outros vão pensar impeça você de expressar sua fé e gratidão a Deus. Davi não teve vergonha de demonstrar seus sentimentos e sua fé, e Deus se agradou profundamente disso. Após consolidar seu reinado em Jerusalém, Davi viveu tempos de glória e sucesso. Deus havia lhe dado grandes vitórias, riqueza e paz ao redor. O reino estava forte e o povo feliz. Mas nesse ponto da história, algo mudou dentro do coração de Davi. Quando tudo vai bem demais, é fácil esquecer que dependemos de Deus. Em um momento de distração espiritual, Davi cometeu o maior erro de sua vida. Certa noite, enquanto seu exército lutava em uma batalha, Davi ficou no palácio. Era a época em que os reis deveriam estar na guerra com suas tropas. Mas Davi decidiu não ir. Ele estava confortável demais. Da sacada do palácio, avistou uma mulher muito bonita tomando banho. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um soldado fiel de seu próprio exército. Ao invés de desviar o olhar, Davi desejou aquela mulher profundamente. Usando seu poder, ordenou que a trouxessem ao palácio. Batseba foi até o rei, e naquela noite, Davi cometeu adultério com ela. Pouco tempo depois, Batseba avisou a Davi que estava grávida. Naquele momento, o rei entrou em pânico. Tentando esconder seu pecado, Davi chamou Urias de volta da guerra, esperando que ele dormisse com a esposa e assim parecesse que o filho era dele. Mas Urias era tão honrado que não quis dormir em casa enquanto seus amigos ainda lutavam na guerra. Davi tentou convencê-lo várias vezes, mas Urias recusou firmemente. Vendo que não conseguiria encobrir seu pecado, Davi tomou uma decisão ainda pior. Mandou Urias de volta para a batalha, com ordens secretas ao comandante do exército para colocá-lo na linha de frente, garantindo sua morte. Urias morreu inocentemente, sem saber da traição de seu rei e da esposa. Quando Davi recebeu a notícia, sentiu alívio temporário. Pensou que havia resolvido o problema. Mas diante de Deus, nenhum pecado fica escondido. Davi esqueceu que Deus via cada passo seu, e em breve viria o dia em que ele precisaria enfrentar a dura consequência dos seus atos. Essa história traz um alerta poderoso. Cuidado com o conforto exagerado e com a sensação de que tudo está sob controle. São nesses momentos que somos mais vulneráveis ao pecado. Um erro pequeno pode rapidamente se tornar uma tragédia se não for confessado e abandonado rapidamente. Um dia, o profeta Natã apareceu diante do rei. Deus havia revelado a Natã tudo o que Davi fizera em segredo. Em vez de acusar diretamente o rei, Natã contou uma história. Havia um homem rico, com muitas ovelhas, e outro homem, muito pobre, que tinha apenas uma ovelha, que amava como uma filha. Quando chegou um visitante à casa do homem rico, este decidiu pegar a única ovelha do pobre para preparar o jantar, poupando suas próprias ovelhas. Ao ouvir isso, Davi ficou furioso e disse que aquele homem merecia morrer por tamanha crueldade. Nesse momento, Natã olhou profundamente nos olhos do rei e revelou: "Esse homem é você, Davi." Aquelas palavras foram como uma espada atravessando o coração do rei. Toda a vergonha, dor e culpa vieram à tona. Davi percebeu imediatamente o tamanho do seu pecado contra Deus e contra Urias. Em vez de tentar se justificar, Davi se prostrou imediatamente, confessando sua culpa e pedindo perdão. Ele chorou amargamente diante de Deus, assumindo toda a responsabilidade pelos seus atos. Nesse momento difícil, ele escreveu um dos textos mais profundos da Bíblia, o Salmo 51, onde implorou pela misericórdia e perdão divino. Deus perdoou Davi imediatamente,
mas deixou claro que as consequências do pecado viriam. O filho que Batseba carregava ficou gravemente doente. Davi jejuou, orou e implorou pela vida da criança, mas o bebê morreu após 7 dias. A dor dessa perda foi profunda, e Davi compreendeu que o pecado, embora perdoado, sempre traz consequências inevitáveis. Após esse momento triste, Davi consolou Batseba e teve outro filho com ela, que chamaram de Salomão. Mesmo após um pecado terrível, Deus mostrou sua graça ao permitir que desse relacionamento nascesse aquele que seria conhecido como o homem mais sábio da história. Esses eventos deixam uma mensagem profunda para nós. Não existe pecado pequeno ou escondido diante de Deus. O perdão é possível, mas as consequências permanecem. Como Davi, devemos reconhecer nossos erros rapidamente e buscar perdão sincero. Um coração arrependido sempre encontra graça diante de Deus. Depois de tudo o que aconteceu com Batseba, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Deus havia perdoado o pecado dele, mas as consequências ainda estavam presentes na sua família. Com o tempo, a dor aumentou dentro da casa real, trazendo conflitos difíceis de resolver. Um dos episódios mais tristes e marcantes foi a história de Amnon e Tamar, filhos de Davi. Amnon se apaixonou de maneira doentia por sua meia-irmã Tamar, uma jovem muito bonita. Dominado por essa obsessão, Amnon armou um plano cruel e, fingindo estar doente, pediu que Tamar fosse cuidar dele. Assim que ficaram a sós, ele a atacou e abusou dela, causando sofrimento profundo naquela jovem inocente. Após cometer esse ato terrível, Amnon desprezou Tamar, aumentando ainda mais seu sofrimento e humilhação. Davi soube de tudo isso e ficou profundamente irado, mas ele não tomou nenhuma atitude firme contra Amnon. Talvez a culpa que ainda carregava pelo próprio pecado tenha enfraquecido sua capacidade de agir. A ausência de justiça nesse momento gerou revolta no coração de outro filho de Davi, Absalão, irmão de Tamar. Absalão guardou mágoa e começou a planejar vingança contra Amnon. 2 anos depois, Absalão organizou uma festa e convidou todos os seus irmãos, incluindo Amnon. Durante a celebração, Absalão deu ordem aos seus homens, que mataram Amnon diante de todos. O choque foi grande, e Absalão precisou fugir rapidamente de Jerusalém. Essa tragédia trouxe ainda mais dor para Davi, que viu seu filho Amnon morrer pela violência causada por outro filho. O rei finalmente percebeu que o silêncio e a omissão diante dos problemas familiares apenas aumentam o sofrimento. Essa história traz uma lição importante para nós. Não permita que conflitos ou injustiças se acumulem na família sem serem resolvidos. A omissão é perigosa e gera feridas profundas que podem durar gerações. Davi aprendeu isso duramente, mas ainda era apenas o começo de grandes tristezas que viriam sobre sua família. Após 3 anos longe de Jerusalém, Absalão voltou à cidade com permissão do rei, mas não foi recebido diretamente pelo seu pai. Davi ainda estava ferido e dividido entre o amor pelo filho e a tristeza pela morte de Amnon. Absalão era bonito, carismático e muito popular em Israel. Com o tempo, começou a conquistar o coração do povo, fazendo promessas e criticando o governo do pai, de maneira sutil e perigosa. Lentamente, Absalão planejou uma revolta para tomar o trono do próprio pai. Certo dia, Absalão reuniu seus seguidores e se declarou rei em Hebrom, provocando uma rebelião direta contra Davi. Quando Davi percebeu a gravidade do que estava acontecendo, precisou fugir às pressas de Jerusalém, para não ser morto pelo próprio filho. Foi um dos momentos mais tristes de sua vida. O rei fugiu humilhado, descalço e chorando, enquanto muitos do povo o insultavam e jogavam pedras contra ele, culpando-o pelas tragédias de sua família. Em meio a essa humilhação, Davi mostrou humildade impressionante.
Um homem chamado Simei, parente de Saul, apareceu durante a fuga do rei e o amaldiçoou com palavras duras. Os homens de Davi quiseram matar Simei imediatamente, mas Davi os impediu. Ele aceitou aquelas humilhações como vindas de Deus, reconhecendo que seus próprios pecados trouxeram essa dor. Davi não tentou se defender, não buscou vingança, apenas entregou-se totalmente nas mãos de Deus. Pouco tempo depois, os exércitos de Davi enfrentaram os soldados de Absalão. Antes da batalha, o rei implorou aos seus homens para tratarem o filho com misericórdia. Durante a batalha, porém, Absalão foi morto brutalmente enquanto tentava fugir. Quando Davi recebeu a notícia da morte do filho rebelde, ele ficou profundamente abalado. O rei gritou em alta voz e chorou amargamente. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera tivesse morrido eu em teu lugar. O sofrimento do rei foi tão grande que até mesmo seus soldados ficaram constrangidos. Essa triste parte da história revela algo poderoso sobre a vida. Os pecados têm consequências profundas, especialmente nas pessoas que mais amamos. Davi sofreu muito por causa de seus erros, mas mesmo assim nunca perdeu sua fé em Deus. O arrependimento sincero o ajudou a atravessar esses momentos difíceis, e sua humildade em aceitar as consequências é um exemplo claro do que significa ser realmente um homem segundo o coração de Deus. Após a morte trágica de Absalão, Davi retornou lentamente para Jerusalém, o coração quebrado pela dor. Sua volta foi silenciosa, sem comemorações ou grandes festas. O rei, agora mais velho, estava profundamente marcado pelas perdas que enfrentou. Mas mesmo assim, Davi não desistiu. Ele sabia que Deus continuava ao seu lado, apesar das dificuldades e tristezas. Esse é um grande exemplo para todos nós. Não importa quantas vezes você cair ou quantas perdas enfrentar, é preciso continuar confiando. Deus nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Um fato interessante desse período foi a maneira como Davi reagiu àqueles que o haviam traído durante a rebelião de Absalão. Muitos vieram pedir perdão, implorando por misericórdia. O rei decidiu perdoá-los, recusando-se a se vingar. Um desses casos foi o de Simei, o homem que havia amaldiçoado e humilhado Davi durante sua fuga. Davi escolheu deixá-lo viver, mostrando que a verdadeira força não está na vingança, mas no perdão. Essa atitude fortaleceu o reino novamente, unindo o povo que antes estava dividido. Nessa fase, Davi também enfrentou uma nova rebelião liderada por Seba, um homem da tribo de Benjamim. Essa revolta ameaçou novamente dividir Israel. Davi agiu rapidamente e com sabedoria, enviando seu general Joabe para controlar a situação. Joabe era forte, astuto e implacável. Ele venceu rapidamente essa nova rebelião, preservando o reino de Israel. Mesmo assim, Davi percebeu que, com o avanço da idade, as guerras ficavam mais difíceis e ele começou a se preocupar com o futuro de seu reino. Nessa fase da vida, o rei começou a refletir profundamente sobre seu legado e o que deixaria para as futuras gerações. Essa parte da vida de Davi nos ensina algo importante. Perdão e reconciliação são fundamentais, especialmente depois de conflitos profundos. Não guarde rancores. Como Davi fez, liberte-se do peso do passado através do perdão. Com o passar dos anos, Davi envelheceu visivelmente. Seu corpo, antes forte e capaz de grandes batalhas, agora estava frágil e cansado. Mas sua mente e coração ainda estavam firmes em Deus. Nesse momento, Davi começou a pensar profundamente em seu maior sonho: construir um templo glorioso para Deus em Jerusalém. Durante muitos anos, ele reuniu ouro, prata, pedras preciosas, madeira rara e todos os materiais necessários para essa grande obra. Era o desejo mais profundo do seu coração deixar algo significativo para Deus,
como um símbolo de gratidão por tudo o que havia recebido. Mas Deus revelou claramente a Davi que ele não poderia construir o templo pessoalmente, porque suas mãos haviam derramado muito sangue nas guerras. Deus escolheu Salomão, filho de Davi e Batseba, para realizar essa tarefa especial. Ao invés de ficar desapontado ou triste com essa decisão divina, Davi aceitou com humildade. Com o coração aberto, ele preparou detalhadamente o projeto do templo e ensinou Salomão tudo o que precisava saber. Davi reuniu os líderes de Israel e explicou o seu plano, incentivando todos a apoiarem Salomão nessa grande missão. Davi também passou muito tempo escrevendo salmos nessa fase da vida, deixando para o povo e para nós hoje mensagens profundas sobre fé, confiança e esperança. Ele compôs alguns dos textos mais bonitos da Bíblia nesse período final. Mesmo envelhecendo, Davi entendia claramente seu propósito. Ele sabia que o tempo de Deus era diferente do nosso e que nem sempre realizamos tudo o que desejamos pessoalmente. Sua missão agora era preparar o caminho para seu filho Salomão realizar aquilo que ele não pôde fazer. Uma lição importante que fica dessa fase final da vida de Davi é clara. Às vezes precisamos aceitar que Deus usa outras pessoas para completar nossos sonhos e planos. Nem sempre tudo é feito pelas nossas mãos. Às vezes, Deus nos chama apenas para preparar o caminho para quem vem depois de nós. Isso não é uma derrota, mas sim uma honra. Aceitar isso com humildade e sabedoria, como fez Davi, nos ajuda a viver com mais paz e propósito. Já muito idoso, Davi sentia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. A Bíblia conta que nessa fase, ele tinha dificuldades até mesmo para se manter aquecido, precisando de cuidados constantes. Davi percebeu que precisava agir rapidamente para garantir a sucessão do trono, já que muitos filhos desejavam o poder. Adonias, um dos filhos mais velhos, começou a conspirar para tomar o reino à força, aproveitando-se da fragilidade do pai. Esse momento trouxe tensão e medo ao palácio real. Batseba e o profeta Natã rapidamente avisaram Davi sobre o perigo dessa nova rebelião. Mesmo muito fraco, Davi mostrou força e sabedoria mais uma vez. Ele mandou chamar Salomão diante dos líderes de Israel e realizou oficialmente a unção dele como o próximo rei. Essa cerimônia pública deixou claro para todo o povo que Salomão era o escolhido por Deus e por Davi. Assim que Salomão foi coroado, as conspirações cessaram imediatamente. Davi conseguiu manter o reino unido e em paz até o último momento, agindo com clareza e determinação mesmo em sua velhice avançada. Antes de morrer, Davi chamou Salomão em particular e deu-lhe conselhos valiosos. Ele disse ao filho para ser forte, justo e obedecer aos mandamentos de Deus. Explicou que enquanto fosse fiel a Deus, o reino seria abençoado e forte. Davi ensinou Salomão sobre liderança, justiça e sabedoria. Relembrou seu passado, seus erros e vitórias, e pediu que Salomão fosse mais sábio do que ele foi. Esses momentos finais foram preciosos para pai e filho. Davi não escondeu nada, foi sincero sobre suas fraquezas e vitórias, preparando Salomão não só para ser rei, mas para ser um homem melhor que ele. A lição importante aqui é clara. Sempre passe adiante aquilo que você aprendeu na vida, especialmente as lições difíceis. Sua história, com todas as imperfeições, pode servir como inspiração e alerta para aqueles que vierem depois de você. Davi morreu em uma boa velhice, cercado por honra e reconhecimento de seu povo. Após sua morte, Israel chorou profundamente. O povo reconheceu que, apesar de seus erros, Davi havia sido um rei extraordinário. Nenhum outro líder havia mostrado tamanha coragem, fidelidade a Deus e capacidade de reconhecer seus erros. O funeral foi um momento de profunda reflexão para toda a nação. Davi foi sepultado em Jerusalém.
a cidade que ele conquistou e que transformou no centro espiritual do povo de Deus. Logo após sua morte, Salomão iniciou a construção do templo que Davi tanto desejara erguer. O templo se tornou símbolo máximo da presença e da glória de Deus em Israel. Através de Salomão, o sonho de Davi foi realizado plenamente. O legado de Davi permaneceu vivo, passando de geração em geração, chegando até mesmo a Jesus Cristo, que nasceu séculos depois como descendente direto de Davi, cumprindo as promessas feitas por Deus ao rei. Até hoje, Davi é lembrado por sua coragem, por seus salmos profundos e por sua humanidade. Suas falhas nos ensinam que todos podemos errar, mas que existe perdão e restauração para aqueles que buscam Deus de todo o coração. Sua história mostra claramente que Deus não procura pessoas perfeitas, mas sim pessoas dispostas a serem moldadas e corrigidas por Ele. A vida de Davi não foi perfeita. Houve erros graves, conflitos familiares, dor e muitas batalhas. Mas em meio a tudo isso, seu coração nunca deixou de buscar sinceramente a Deus. Mesmo diante das maiores tragédias, Davi encontrou forças para seguir em frente, porque sabia que sua vida pertencia a Deus. Sua história revela que, apesar dos nossos pecados e falhas, Deus nunca desiste de nós. Se erramos, podemos nos arrepender sinceramente, e Deus é fiel para perdoar e restaurar nossa vida. Davi nos ensina que é possível errar e recomeçar, sofrer e se levantar, cair e ainda assim deixar um legado grandioso. Sua história é um exemplo claro de que, quando Deus está conosco, mesmo nossas imperfeições podem ser usadas para mostrar sua misericórdia e graça ao mundo. Que a vida de Davi inspire você a não desistir diante das dificuldades, a ter coragem para reconhecer seus erros e, acima de tudo, a confiar em Deus até o último instante da sua vida.